Bom dia a todas e a todos. Então, no nosso curso de Fundamentos do Estado, a gente vai discutir hoje o tema direitos sociais. A gente viu na revisão, a gente tinha visto no nosso curso presencial, e vocês leram no texto do José Moreira de Carvalho, que os direitos sociais, segundo o conceito que o Marshall, um cientista político inglês do século XX, dá para direitos sociais, os direitos sociais estão vinculados a uma dimensão da cidadania. A cidadania é esse elo que une os cidadãos e cidadãs, que são o povo, ao Estado, ao qual eles e elas estão vinculados e vinculadas. Uma dessas dimensões é a dimensão social, que diz respeito aos direitos sociais. E o que são direitos sociais? O José Moreira de Carvalho, no texto do livro Cidadania, o Longo Caminho, ele vai trazer um conceito de direitos sociais, ele vai dedicar um parágrafo para definir, para conceituar o que são direitos sociais. E nesse conceito do José Moreira de Carvalho, ele vai enfatizar que os direitos sociais eles estão vinculados à participação das pessoas, dos cidadãos e cidadãs, na distribuição das riquezas socialmente produzidas. Ele vai dizer, o José Moreira de Carvalho, que os direitos sociais eles se relacionam com a diminuição das desigualdades sociais tipicamente produzidas pelo capitalismo. E ele vai afirmar também que os direitos sociais se vinculam ao valor justiça social, à promoção da justiça social. O José Afonso da Silva, ele é um constitucionalista, um autor do campo, um estudioso do campo do direito constitucional. E ele vai trazer um outro conceito de direitos sociais que também é importante vocês saberem. Ele vai definir, ele vai conceituar os direitos sociais como prestações positivas a serem proporcionadas pelo Estado, direta ou indiretamente, cuja finalidade é possibilitar melhores condições de vida à população mais carente, vinculando-se aos direitos sociais à igualdade, ao direito à igualdade. Eu já falei para vocês nas aulas passadas, a gente vai ver hoje aqui um pouco mais detalhadamente a regulamentação constitucional dos direitos sociais, que são direitos como direito ao trabalho, direito à saúde, direito à previdência social, direito à assistência social, entre outros. Mas nesse primeiro momento é interessante a gente entender bem esse conceito, ou esses elementos do conceito de direitos sociais. Trabalhando primeiro com o conceito do José Afonso da Silva. Os direitos sociais são prestações positivas, ou seja, eles demandam ações, eles demandam fazeres do Estado, que direta ou indiretamente, ou seja, por si próprio, ou mediante sua ação regulamentadora, ou mediante uma pessoa privada agindo em nome do Estado, efetiva o direito social e assim assegura a melhoria nas condições de vida da população subalterna, da população mais carente, promovendo igualdade. Então, o conceito do José Afonso da Silva destaca a igualdade que é promovida quando o Estado direciona o seu fazer para a população mais carente. Já o José Moreira de Carvalho, um cientista político, um dos mais importantes cientistas políticos brasileiros, ele vai destacar, também nessa mesma linha, não são conceitos incompatíveis, são conceitos que enfatizam diferentes elementos do mesmo fenômeno social,
o José Murilo de Carvalho ele vai destacar a participação nas riquezas e a diminuição na desigualdade. As riquezas, elas são produzidas pelos processos econômicos, pelos processos socioeconômicos. E numa sociedade capitalista, embora o trabalho seja coletivo, seja social, a apropriação da riqueza produzida pelo trabalho se dá, em regra, em caráter privado, porque a propriedade dos meios de produção é privada, em regra. Então, em regra, né, o lucro ele é a contraparte do empresário e da empresária pelo dispêndio de capital e de tempo que ele insere no processo produtivo, de modo que o lucro é privado, né, embora o trabalho seja social, seja coletivo. Isso está na base do que estrutura esse modo de produção que a gente chama de capitalista, em oposição a outros modos de produção, né, existentes ou possíveis. E existe, né, nessa base uma potência, né, de geração de desigualdade, além de outras potências positivas e negativas que a gente pode entender como inerentes ao capitalismo, tem uma potência ali de geração de desigualdade, porque o trabalho é coletivo, mas o lucro é privado. O Estado se insere no processo produtivo, se insere nas relações econômicas de diversas formas. Ele regulamenta e ele, portanto, garante a concretude das relações econômicas, né? E uma das formas pelas quais o Estado se insere no mundo da economia é mediante a tributação, mediante a arrecadação financeira de uma parte dessa riqueza socialmente produzida, né, e que deixa de ser destinada, por exemplo, ao lucro do empresário e da empresária e passa, pelo processo de tributação, a ser arrecadada pelo Estado, mediante tributos, mediante impostos. Né? A gente vai ver um pouco mais sobre essa dinâmica da inserção do Estado na ordem econômica, na realidade econômica, no curso de Direito Constitucional, que é um curso do 5º período. Mas aqui, essas noções básicas são importantes para a gente entender o conceito de direito social. Então, o Estado ele se insere no mundo econômico, entre outras formas, pela tributação, pela arrecadação de um montante financeiro que o Estado toma para si, porque ele é o poder de mais alta hierarquia, então ele impõe tributos ao processo econômico e ele usa esses recursos financeiros de diversas formas. Entre essas formas, entre os fins, né, aos quais se vincula o montante econômico arrecadado pelo Estado, está a efetivação de direitos sociais. E ao fazê-lo, né, o Estado diminui a desigualdade socialmente produzida, porque ele direciona para a população mais carente serviços e bens como saúde, educação, previdência, assistência, etc. E ao fazê-lo, né, o Estado, vamos dizer assim, capta um recurso que, se não houvesse atuação estatal, estaria, né, muito provavelmente direcionado ao lucro, e usa esses recursos quando efetiva direitos sociais para distribuir a riqueza socialmente produzida. Então, nesse sentido, quando efetiva direitos sociais, o Estado diminui a desigualdade produzida, né, pelo modo de produção atualmente vigente. Os direitos sociais eles são uma conquista societária, né, um produto das disputas travadas no século XX. Não havia direitos sociais antes. E aí, né, os grupos subalternos se organizaram, disputaram, brigaram, demandaram, lutaram e conquistaram, né, e continuam conquistando direitos sociais.
Onde na Constituição Federal de 88 estão previstos os direitos sociais hoje? A gente tem o título 2, intitulado Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Nesse título 2 vai ter um capítulo, que é o capítulo 2, chamado Dos Direitos Sociais. Esse capítulo ele inclui artigos do 6º ao 11. E a gente tem, além disso, o título 8, intitulado Da Ordem Social, né, que tem uma série de capítulos relativos a direitos sociais. Dentre eles, o capítulo 2, que trata da Seguridade Social, do artigo 194 ao 204, e o capítulo 3, que trata da educação, da cultura e do desporto, do artigo 205 ao artigo 217. Além desses dois tópicos da Constituição, né, desses dois locais da Constituição Federal de 88, existem direitos sociais espalhados pelo texto constitucional. Então, a gente tem direitos sociais concentrados nesses locais e a gente tem, além disso, direitos sociais espalhados pelo texto constitucional. Eu repito aqui uma sugestão e um pedido que eu fiz no nosso curso presencial e que eu reiterarei em outros momentos aqui do nosso ensino remoto. Leiam a Constituição, leiam legislação, conheçam os seus direitos, né? Conheçam os seus deveres. Isso é essencial para a vida contemporânea, isso é essencial para uma ação política responsável. Tranquilo? Diz lá o artigo 6º da Constituição que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Então, o artigo 6º enumera, de modo não exaustivo, direitos sociais. Ele diz alguns direitos sociais sem dizer todos, por isso, de modo não exaustivo. É possível entender que há outros direitos sociais, além desses previstos no artigo 6º. Tranquilo? Vamos refletir um pouco agora sobre um direito social absolutamente fundamental nas sociedades contemporâneas, que é o direito ao trabalho. O direito ao trabalho, os direitos trabalhistas, eles incidem regulando as relações que se estabelecem entre os empresários e empresárias, os detentores dos meios de produção, e os trabalhadores e trabalhadoras, os detentores da força de trabalho. Portanto, eles atuam regulando o conflito que se dá, que é um conflito estruturante das sociedades capitalistas entre o capital e o trabalho. Na Constituição Federal de 88, a gente tem dos artigos 7º a 11 a regulamentação constitucional do direito ao trabalho, e a principal lei que trata desse tema é a chamada CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, Consolidação das Leis do Trabalho, que é um compêndio de atos normativos da década de 40, do período do Estado Novo, do governo de Getúlio Vargas, mais especificamente do ano de 1943, que permanece vigente até hoje, embora tenha sofrido, da década de 40 até hoje, um conjunto significativo de alterações, dentre elas a chamada reforma trabalhista, feita no ano de 2017, durante o governo Temer, por meio da aprovação da lei, do projeto de lei que foi promulgado como Lei 13.467. Nos próximos slides, do material que eu mandei para vocês, também por PDF, que está disponível no portal do Moodle, há uma síntese
dos artigos da Constituição Federal de 88 que tratam do direito ao trabalho. Eu convido todos e todas a fazerem uma leitura atenta desses artigos, que é algo absolutamente fundamental para vocês, né, terem a informação jurídica sobre os seus direitos. E aí aqui, nessa exposição, eu quero enfatizar alguns elementos dessa regulamentação normativa. Dentre eles, o que está disposto lá no caput, né? O caput é a cabeça, é a parte inicial de um artigo, de um ato normativo. Lá no caput do artigo 7º está afirmado, né, que os direitos elencados no artigo 7º são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Né? Ou seja, atualmente não se distingue, não há distinção normativa entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural no que tange, no que diz respeito ao acesso a direitos constitucionalmente assegurados. Nem sempre isso ocorreu na história do Brasil. Quando a CLT foi feita, lá na década de 40, ela só se aplicava aos trabalhadores urbanos. Ela não tinha validade em relação aos trabalhadores rurais, que somente na década de 60 passaram a ter alguma proteção jurídica. Né? E no presente momento não há distinção no que tange ao rol de direitos previstos na Constituição entre trabalhadores urbanos e rurais, o que é uma grande conquista. Entretanto, há um grupo de trabalhadores e de trabalhadoras que somente, muito recentemente, somente na última década, teve um conjunto de direitos trabalhistas constitucionalmente assegurado para si. São os trabalhadores e as trabalhadoras domésticos e domésticas, que somente por meio da Emenda Constitucional 72 de 2013 tiveram um conjunto de direitos absolutamente basilares da relação trabalhista, da regulamentação jurídica das relações trabalhistas, constitucionalmente assegurados. O que é, na minha visão, né, um absurdo, essa demora do Estado brasileiro para proteger esse grupo de trabalhadores e de trabalhadoras. Um absurdo que evidencia o elevado grau de exploração e até mesmo de violência simbólica a que estão submetidos e submetidas esses trabalhadores e essas trabalhadoras, né? Que são os domésticos e as domésticas, que na sociedade brasileira, comparativamente com outras sociedades nacionais, existem em muito maior número e estão sujeitos e sujeitas a uma exploração do trabalho que é muito mais significativa, que é muito mais, vamos dizer assim, intensa, opressora do que o que ocorre em outras sociedades nacionais. Então, por exemplo, salário mínimo fixado em lei, que está lá previsto para todos os trabalhadores urbanos e rurais, no caput do artigo 7º, né, está incluído entre as previsões estendidas aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas por meio do parágrafo único. E assim, uma série de outros direitos, 13º, né? 13º salário, um outro direito básico, né, que foi estendido para os trabalhadores e para as trabalhadoras domésticas por meio, né, do parágrafo único, entre outros. Né? Então está aí o rol de direitos, que é importante que vocês conheçam, né, um rol de direitos que está assegurado a todas as pessoas, né, e que foi estendido muito recentemente, né, somente na última década, às trabalhadoras
e aos trabalhadores domésticos. E aí, dá para a gente olhar esses direitos, esse rol de direitos constitucionais, e fazer alguns questionamentos. Por exemplo, a Constituição estabelece no artigo 7º que o salário mínimo, né, está no inciso 4º, deve atender às necessidades básicas das pessoas e de suas famílias, incluindo gastos com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, entre outros. E eu lhes pergunto, o salário mínimo brasileiro atual garante essas necessidades básicas? Garante o direito ao transporte? Garante o direito à moradia? Garante, né, um lazer efetivo? Um vestuário efetivo para uma família? Né? Me parece que não. Me parece que o baixo nível do salário mínimo brasileiro não garante que esses direitos sejam de fato materializados. Né? Outra coisa, a Constituição prevê lá no artigo 7º, inciso 30, proibição de diferença de salários, né, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então a Constituição veda, proíbe diferença salarial entre homens e mulheres, diferença salarial entre pessoas brancas e pessoas não brancas. Mas quando a gente olha os dados sobre estratificação salarial no Brasil, a gente vê que é absolutamente sistemático o recebimento de menos, né, de pagamento a menor pelas mulheres em relação aos homens. É absolutamente sistemático o recebimento de um valor menor como salário pelas pessoas negras em relação às pessoas brancas. Eu vou mostrar um outro slide aqui para vocês daqui a pouco que apresenta esses dados. Então há, né, muito visivelmente um descompasso, né, um abismo entre o que prevê a Constituição e o que ocorre na realidade prática, né, que é aquilo que o Marco Mondaini destacou num dos textos que vocês teriam que ter lido também para a nossa dinâmica presencial. Então a gente é importante a gente avançar, né, na discussão do porquê existe esse descompasso. Por que, né, a Constituição não se efetiva plenamente no que tange aos direitos sociais? Então aí também, tá aí no texto da Constituição, né, o artigo 8º e o artigo 9º, que são os chamados direitos sociais coletivos, que incluem ali uma série de previsões normativas relativas, por exemplo, à associação sindical e ao direito de greve. Tranquilo? Eu vou agora, então, encerrar uma primeira parte da aula e abrir aí para um debate, para ouvi-los e ouvi-las em relação a esses temas, e depois, né, retomamos a parte expositiva para um segundo momento de fala minha, né, sobre direitos sociais.